Olá, seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Estação Saúde. A Organização Mundial de Saúde elegeu 29 de outubro como o Dia Mundial de Combate ao AVC, o acidente vascular cerebral, ou derrame, como é conhecido por muitos, que é uma das principais causas de morte, internação e incapacitação em todo o mundo. E só aqui no Brasil mata 100 mil pessoas todo ano. Quem vai nos conduzir nessa viagem hoje é o médico Gabriel Módulo, lá do núcleo do HC, da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp. Ele é neurologista, trabalha diretamente com AVC, né, com esse tipo de atendimento lá na Unesp. Doutor, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E eu gostaria de começar pedindo que o senhor fizesse uma definição assim básica do que é o AVC e quais os tipos de AVC que acometem as pessoas. Bom dia, eu que agradeço, né, a chance de poder falar um pouquinho do AVC, né, que é a doença que a gente trabalha diretamente. Bom, o AVC ele tem dois tipos básicos, né, o que a gente chama de isquêmico, que basicamente é quando um popular coágula, né, um trombo, ele solta e oclui uma artéria e falta sangue numa região do cérebro, e essa região sofre um infarto, né, ela morre, a gente perde a função dessa região e isso que gera sequela. E tem um outro tipo que é o que a gente chama de hemorrágico, que é, em vez de entupir, né, essa artéria, ela rompe e o sangue acaba sangrando dentro do cérebro, né? E aí esse sangue ele se expande e ele também acaba causando lesões no cérebro. O senhor falou em infarto, né? E a gente já costuma associar infarto com coração. O acidente vascular cerebral é um infarto no cérebro? Na verdade, a palavra é que acabou ficando associado ao infarto do miocárdio, né, do coração. Mas, na verdade, o infarto, ele é em qualquer órgão, é uma oclusão arterial, né? Então você tem um trombo que entope a artéria e impede que o sangue chegue naquela região, essa região morre, né, e faz uma necrose da região, né? Então, na verdade, o AVC é um infarto cerebral, como o que a gente popularmente chama de infarto, é o infarto do miocárdio, né, que é do no coração. Ah, eu não sabia disso não, né? Talvez muitas das pessoas que estão nos assistindo não saibam, né? E por isso que a gente por isso que popularmente as pessoas chamam de derrame, né? Porque entupiu ali uma veia e derramou o sangue. Na verdade, são dois tipos diferentes. Quando entope a artéria, não necessariamente pode extravasar sangue, né? O que pode acontecer é que algumas artérias, principalmente por causa de pressão alta e alguns fatores de risco, ela rompe e libera sangue. Então, são dois tipos diferentes. Então, é isso que o senhor falou. O isquêmico, ele só entope. Isso. E aí, como falta o sangue no cérebro... Isso, aí não chega o oxigênio, os nutrientes que ele precisa, aquela área... Como o cérebro é um dos tecidos que precisa mais de sangue, de oxigênio que a gente tem no organismo, um pouquinho de tempo que falta o sangue, a célula já sofre, né? Então é por isso que o sintoma do AVC ele é de repente, né? Ele de uma hora para outra ele acontece. Tá, a gente vai falar sobre os sintomas daqui a pouco, e daí no hemorrágico não. A gente sempre pensa assim, fala brincando que o neurologista vascular, né, que é o que cuida do AVC, ele é como se fosse um encanador do cérebro, porque na verdade o que acontece é isso. Quem tem pressão alta é como se fosse um cano com muita pressão, muito tempo. E uma hora que pode acontecer, ele rompe, né? Isso extravasa o sangue e aí, como o crânio da gente ele não deixa o cérebro expandir, fica um volume de sangue ali comprimindo o cérebro contra o crânio, né? Isso pode causar várias lesões graves. Nossa, e a gente está falando, né, de um espaço pequeno, né? Então não é assim um volume de 3 litros de sangue, né? Não, qualquer coisa que derrame ali... geralmente hematomas extensos, que a gente fala, são coisas de 30 ml, 50 ml, e dependendo muito do local que ele está. Doutor, eu li, né, que a campanha desse ano, ela está bem... A Organização Mundial de Saúde e as entidades fazem, né, as campanhas por conta do Dia Mundial de Combate ao AVC, e ela está bem impactante, né? Diz que em cada 4 pessoas, uma vai ter um AVC, né? Então é um número alto de pessoas. A ideia da campanha é mesmo impactar, né? Porque a ideia que a gente quer ter de falar em cada 4 pessoas durante a vida vai ter um AVC, tem um número que
de algumas campanhas de alguns anos anteriores que falava de um AVC no mundo a cada 30 segundos, né? Porque é uma doença que, nas suas formas mais graves, a pessoa às vezes fica muito dependente, muda toda uma dinâmica da família, então a ideia é essa mesmo, né? Impactar para as pessoas entenderem a gravidade da doença. E é uma doença que a gente sabe que 90% dos AVCs estão relacionados a fatores de risco que são evitáveis, ou que, na maior parte deles, a gente consegue tomar uma medida antes dele acontecer. Poderia ser prevenido. Poderia ser prevenido. Então é nisso que a gente vai focar mais hoje aqui para tentar diminuir esse número, pelo menos aqui para quem nos assistir. Vamos lá? Então vamos lá. Antes do AVC, né? O senhor já explicou um pouquinho ali, mas quais que são as causas mais frequentes de ter o AVC? E eu queria que o senhor me dissesse assim, se elas são as mesmas para um tipo e para o outro tipo também. Bom, a principal causa é hipertensão, né? Pressão alta. Tá? A pressão alta é a principal causa para qualquer tipo de AVC. E a medida isolada, né, que a gente tem em saúde, que pode diminuir mais qualquer um dos tipos de AVC, é controlar bem a pressão. Tá? Ela aumenta muito o risco, né, do AVC hemorrágico e muito o risco do AVC isquêmico. E quando o paciente tem um AVC, né, quanto mais hipertenso ele está, pro hemorrágico, maior o hematoma que ele vai ter, né? Outro fator de risco que é muito importante para os dois é o tabagismo, né? Certo. O tabagismo, ele não tem, assim, nível seguro de tabagismo. Então, aquela coisa de, tô fumando só um cigarro, dois, que ele vai causando doença arterial e, com isso, ele vai fazendo fragilidade do vaso, tanto para formar um trombo dentro do vaso, né? E ter um coágulo e ocluir ele, quanto para ele romper. Né? No caso do AVC isquêmico, além disso, diabetes, né? Então aquele controle a glicemia muito alto, isso também vai causando lesão dos vasos e pode levar, né, ao AVC. E o paciente que tiver com uma glicemia muito alta durante o AVC também pode até ficar com uma sequela maior, né? O sedentarismo, né? Então, aquela coisa, né, a gente hoje está muito corrido, né, e eu falo isso porque médico, né, também tem uma vida corrida e a gente acaba negligenciando isso, mas não é aquela coisa de atividades físicas muito intensas, na verdade é aquela coisa da caminhada, de pelo menos 30 minutos todo dia, uma academia mais leve, na verdade é uma atividade física que a gente faça de forma frequente, diminui muito a chance da gente ter um AVC. E as pessoas falam assim, eu faço atividade, mas eu não emagreço, eu desanimo. Tem um monte de estudo mostrando que é mais importante a gente fazer regularmente essa atividade e não, mesmo que a gente não perca peso, o fato de estar fazendo atividade diminui muito a chance da gente ter um AVC, de ter um infarto, que na verdade são doenças bem parentes. Além disso, colesterol elevado, triglicéride elevado, ele também aumenta a chance da gente ter o AVC isquêmico. Né? Tem alguns fatores que a gente não consegue mudar, né? Que conforme a gente vai envelhecendo, a chance aumenta. E o fator genético? É muito mais comum para a gente ter o AVC em famílias que têm história de doença que a gente fala cardiovascular, né? Então, família que já teve infarto, ou que já teve isquemia de membros também, né, na família, ou AVC prévio, essas pessoas elas têm um risco maior de desenvolver AVC. Então, se você tem alguém na família que já teve AVC, você deveria se cuidar mais, porque você tem uma chance maior de ter um AVC durante a vida. Certo. Aí, quando o senhor diz da hipertensão e da glicemia, a pessoa, sobretudo da hipertensão, mas eu também já ouvi falar que às vezes ela tem um pico de pressão alta, um pico de glicemia elevada, né, da glicose ou da diabetes, como as pessoas comumente falam, né? Quem não tem hipertensão, quem não sofre de pressão alta, não trata a pressão alta, tem a pressão sob controle. Mas num momento de estresse, num momento de uma situação qualquer, tenha um pico de pressão, ela pode correr o risco do AVC, ou é na doença crônica a mesma coisa para a glicemia, que ele tem mais chance de ocorrer? Tanto a pressão quanto a glicemia são coisas dinâmicas, né? Se a gente for medir a glicemia da gente em jejum ou depois de comer, ela vai estar diferente. A mesma coisa se a gente for ver a pressão quando a gente está estressado ou quando
Se a gente der uma volta no quarteirão mais rápido, ela vai subir. Ou se a gente tiver dor, porque são mecanismos fisiológicos, certo. então ela pode estar um pouquinho mais alta por causa disso. O que acaba acontecendo é que muitas vezes a pessoa... eu tinha um professor da faculdade que ele falava que o sonho dele era que quando a glicemia tivesse compensada, a pressão tivesse alta, a pessoa tivesse dor, não porque a pessoa tivesse sofrimento, mas para servir de um alarme, né? Porque toda vez o que as pessoas falam pra gente é assim, eu não tenho nada, eu não sinto nada, e como é que eu tenho um AVC, como é que eu vou ter se eu não sinto nada? Então, assim, esses picos isolados que tem geralmente são pacientes que, se a gente, é aquela coisa, se a gente não faz o exame, ou se a gente não procura saber, a gente não tem doença, né? Não faz o diagnóstico. Certo. Então, o grande problema do começo da hipertensão ou do diabetes é que no começo ele não tem sintomas. Então, é muito raro, bastante incomum uma pessoa que não tem essas patologias e vai ter um pico isolado e vai ter um evento. O que acaba acontecendo é que essa pessoa, provavelmente, ela já é hipertensa, não se cuida, fala, eu não tenho nada, eu estou ótimo, né? Eu vou admitir que nós homens, somos muito piores para isso, né? Uhum. Que não vai no médico, todo mundo fala, né? Que o homem fica gripado, é um inferno para todo mundo, mas não quer ir no médico nunca, né? Mas a gente não procura ajuda antes, não procura saber se tem algum desses fatores. A partir de que idade a gente deve fazer aquele check-up anual, né? Isso é uma coisa que é super discutida, né, do ponto de vista até de saúde pública, né, porque o quanto que a gente vai ver nas doenças, assim. O que a gente considera AVC em jovem também é uma coisa que em países europeus eles costumam considerar AVC em jovem abaixo dos 55 anos, né. No Brasil, às vezes, a gente tem considerado com menos de 45, porque, embora no jovem, o AVC pode acontecer em qualquer idade, né? No jovem costumam ser doenças mais raras. Então, na criança, a anemia falciforme é a principal causa. A gente tem a dissecção arterial, né? Que, às vezes, um trauma no vaso pode causar uma lesão no vaso, na artéria, principalmente no pescoço. E é aquela coisa do pessoal falar que estralar pode dar... Mas, na verdade, costumam ser traumas mais graves, né? E algumas doenças genéticas, algumas doenças... que a pessoa tem uma doença de coagulação e faz mais trombo, isso pode aumentar a chance do jovem ter AVC. Mas uma coisa muito assim, que deixa a gente muito preocupado e que eu reparo muito no nosso ambulatório, é que nós temos pacientes muito jovens, com 30, com 40 anos, que quando a gente vai investigar, a gente vê que a pessoa é hipertensa e descobre na internação, está com colesterol e triglicérides super alto, às vezes já com diabetes, né? E com fatores de risco que a gente só esperaria achar em idades muito mais avançadas. Então, a gente tem uma média de 35, 40 pacientes, acho que por dia de ambulatório, e às vezes os últimos, varia, 10, 8 pacientes são jovens, e muitas vezes, a grande maioria deles não são essas doenças raras, né, que a gente esperaria ver. E não sabia que tinha as doenças... algumas pessoas sabiam, mas não tratava aquela coisa, eu não sinto nada, ou só mede no dia, aí o dia que ele mede e vê que está hipertenso, toma o remédio, né? E então, assim, eu não quero também assustar as pessoas que têm a doença falando assim, eu vou ter de qualquer jeito. As pessoas se cuidar, tomar o remédio, fizer uma atividade, vai prevenir, né, até a doença. Mas é uma coisa que tem assustado muito. A gente tem muitos pacientes em torno dos 45 anos, 40 anos, internados com a gente por causa de AVC. Então, por exemplo, a partir dos 40 anos seria uma idade para você tentar procurar um clínico, se você não tem nenhum sintoma, se você está bem, fazer um check-up ali aos 40 anos. Eu acho que é razoável, sim, em torno dos 40 anos, assim, você começar a procurar, até mais jovem, assim, mesmo que seja uma coisa anual, né? As pessoas vão no médico e acham que assim, eu vou fazer um check-up, vou colher um monte de exame. Às vezes não é o colher o exame que é o importante, mas às vezes a coisa mais importante que a gente tem na medicina, que a gente chama de anamnese, que é a entrevista, né? Então perguntar para a pessoa os sintomas e examinar, né? A pessoa, medir a pressão. Então às vezes só esse fato, que é uma consulta rápida, uma pessoa que não tem nada, em 15 minutos uma conversa, um exame físico, já vai ajudar muito, né? Naquilo da gente perceber alguma das doenças. E tem algumas coisas que vão aumentar, né? A gente fala da cintura abdominal, então, nem eu que estou um pouco mais gordinho, assim, estou tentando me cuidar por causa disso. A gente sabe que isso está relacionado com um aumento de colesterol, de triglicérides, né, da glicemia. Então, as pessoas que têm alguns fatores de risco, assim,
Outros talvez tenham que se cuidar um pouco mais cedo, mas eu acho que os 40 anos para quem é assintomático é uma época boa para a gente começar a se preocupar. É um todo, né, doutor? Pelo que o senhor está falando aí, eu estou imaginando, né? Então é a gordura abdominal, é a glicemia, né? Uma coisa está ligada à outra, né? Então é a saúde como um todo que você tem que olhar e não sinto nada que possa indicar que eu vou ter um AVC e... Porque o problema do AVC, como infarto, né, do coração, é que ele é súbito, né? Então, não manda... As histórias são sempre assim, eu acordei para tomar café e estava fazendo café e derrubei uma xícara, ou percebi que minha mãe estava deixando a comida cair, ou começou a falar enrolado de repente, ou foi dormir bem e acordou sem conseguir mexer uma parte do corpo. Então, ela é uma doença que ela acontece em segundos, né? Então, de uma hora para outra... Por isso que é um acidente mesmo, isso, né? Isso não é uma coisa, né? Vamos falar, o senhor já está falando um pouquinho aí do durante, né? Como que são os sintomas quando a pessoa tem o AVC. Tem os sintomas clássicos que, assim, desde pequeno a gente ouve falar. Mas é importante repetir, né? Então, quais são os sintomas do AVC, né? Que você consegue, até nós leigos, conseguimos reconhecer uma pessoa se a gente estiver numa festa, por exemplo? Bom, a pessoa criou um acrônimo, né? Para sempre lembrar de ligar para o SAMU, né? Então, a gente usa as letras do SAMU para lembrar dos principais sintomas, né? Então, o S seria o de sorrir, né? E perceber que a boca, o rosto parece que entorta, né? Então, o lado que está bom, ele consegue contrair melhor e o lado que está ruim fica paralisado, né? Então, geralmente, a boca desvia para o lado que tá bom. O A, que é o do abraço, que é aquela pessoa que a gente fala, para dar um abraço, porque se um lado estiver fraco ou estiver com dificuldade, ele não vai conseguir erguer o braço. Então, fraqueza, né? Geralmente, o AVC ele é metade do corpo, né? Pega um lado. Pega um lado. Porque a movimentação da gente está em um dos hemisférios, né? Geralmente no contralateral. Então, é difícil isso. Hemisfério contralateral. Então, o cérebro, a gente a gente chama de telencéfalo, mas são dois hemisférios, né? Duas partes dele. Vamos imaginar naquela imagem da noz, né? Que todo mundo põe, dois lados. Isso, aí a metade direita da noz controla o lado esquerdo do corpo e vice-versa. Contralateral, é o contrário. O contrário. Isso. Tá. Então, o abraço seria para a gente perceber essa dificuldade de movimentar, né? O M é de música, né? Mas na verdade é pedir para a pessoa falar. Então, aquela fala que fica enrolado, difícil de entender, né? Ou a pessoa não consegue entender, a gente conversa, a pessoa olha pra gente e você percebe que ela não está entendendo o que está falando, ou começa a falar coisas que não fazem sentido, ou mesmo faz sentido, mas está muito difícil de entender, muito enrolado, né? E então, o M de música, né, que é da fala. E o U de urgente, né? Seria, na verdade, não um sintoma, mas para procurar ajuda naquele momento. É muito comum, né, que a gente fala assim, mas principalmente o paciente mais idoso, né? Isso vai melhorar. Deita ele um pouco na cama que vai melhorar, né? E deixa o tempo da gente procurar, né? Aquele tempo importante do começo do sintoma, para a gente começar o tratamento logo. Então, esses são os principais sintomas que a gente vê, né? Que a gente fala popularmente, a boca torta, a dificuldade de mexer uma parte do corpo e a dificuldade de falar. Tem alguns outros sintomas que podem ser, que não são tão frequentes, mas que podem acontecer. O AVC hemorrágico é mais comum ter dor de cabeça do que o isquêmico. Não é toda dor de cabeça que vai dar um AVC e está tendo dor de cabeça, mas uma dor que a pessoa nunca teve, né? Ou uma dor que já começou muito forte, porque aqui tem enxaqueca, é uma dor muito, muito suportável, né? Às vezes a pessoa passa uma semana de cama, mas não é o fato dela estar com dor que vai ter o AVC, né? É que geralmente a dor do AVC é uma dor súbita, né? Então no momento não tinha nada e de repente a dor já começa, diferente da enxaqueca, ela vai começando ruim, ela já começa muito intensa. Mas é uma dor de pontada, é uma dor diferente? É difícil explicar uma dor, né? Porque na verdade quem já teve dor de cabeça sabe que quando a gente vai descrever a dor é difícil, né? Difícil. Mas na verdade não é nem tanto pelo tipo de dor, é mais pela intensidade, né? Lógico que tem aquele tipo de dor que piora quando a gente deita, que piora quando a gente faz esforço, preocupa um pouco a gente, né? Porque pode ser o sangramento, né? Tem aumentado a pressão, né, dentro do cérebro, e quando a gente levanta, a gravidade ajuda o sangue a sair, então aquela dor que deitou, a dor piora muito, né? Essa dor que acorda a gente no meio da madrugada, né? Que a gente às vezes acorda e tá com dor, mas se uma dor acorda a gente, é uma dor que precisa procurar
serviço de saúde. Certo. Isso pode ser um sinal. Pode ser um sinal. Outra coisa é náusea, vômito, visão dupla, né? Então, tá vendo dobrado, começou a vomitar e não consegue parar, uma vertigem, né? Aquela sensação que tudo está rodando, que foi muito súbito. É lógico que isso pode ser um caso, uma outra coisa, mas aquele quadro muito intenso, muito súbito, pode ser, e a gente geralmente orienta a procurar o serviço de saúde. Os sintomas, né, do AVC, geralmente eles são sintomas bem intensos, né? Então geralmente é diferente daquela coisa do... há uma tontura de quando a gente levantou rápido só, que é uma coisa dessa que acontece, né? A gente menospreza muito o sintoma. E uma coisa que é importante é que se tem algum desses sintomas que imaginou que seja um AVC, principalmente aqui em Botucatu, que o SAMU funciona muito bem, é ligar para o SAMU. 192. Isso. Então, liga no 92, o SAMU vai e ele vai avaliar. Algumas vezes a gente fica em dúvida, às vezes o próprio profissional do SAMU vai olhar e falar assim, não, realmente ele tem que ir para o serviço de saúde, mas apesar do sintoma, ser um dos sintomas que está de alerta, esse não, provavelmente não é AVC e vai levar talvez para o pronto-socorro da cidade, ou então não, isso aqui é suspeita de AVC, vai levar direto para a Unesp, porque parece que é mais rápido, eu pego, ponho no carro e levo. Mas às vezes o paciente, do mesmo jeito que ele tem dificuldade de falar, às vezes tem dificuldade de engolir, pode vomitar, aspirar, fazer uma pneumonia, então o transporte é importante. E é uma coisa que a gente pensa assim, eu vou levar, vou chegar lá rápido no hospital, já vou ser atendido. E vou ser atendido. Mas o que a gente percebeu, né, atendendo esses pacientes, é que quando a gente cria fluxos de atendimento, quer dizer, então quando o paciente chega pelo SAMU, o SAMU avisa a gente já desce no pronto-socorro e já está sendo atendido, né? Então, a Academia Brasileira de Neurologia, ela diz que quando o paciente chega no hospital, ele tem até 10 minutos para o neurologista avaliar se ele é um AVC. E a gente tem esse tempo até menor, né? Porque, na verdade, como a gente tem um pacto, né, com o SAMU, que é um parceiro nosso, o médico já está lá esperando, né, para ele ser atendido. Então, aquela coisa de atender, abrir a ficha num serviço, por exemplo, referenciado, que não é o HC, e esse tempo que perde, explicar que é até achar uma maca e trazer, então, na verdade, você acaba ganhando tempo levando. E a gente viu que quando a gente aumentou essas campanhas na cidade, aumentou a parceria com o SAMU, 1/3 dos pacientes chegavam por via própria, né? E hoje menos de 10%. Eu preciso dar um relato aqui, viu, doutor? Meu pai sofreu um AVC há 9 anos, mais ou menos, aqui em Botucatu, e a gente ficou apavorado, né? Fui eu que vi e falei, mãe, liguei na emergência, até nem sabia, sabe, aquele desespero. Daí passaram para o SAMU e minha mãe falava, eles estão perguntando se tá. Eu falei, fala que é derrame, fala que é AVC, fala para vir. E daí eu falei com o socorrista, eles fazem umas perguntas, então assim, às vezes a gente, família, quer socorrer e colocar dentro do carro. E eu falava isso para ele. Falei, moço, se você for demorar, eu vou colocar meu pai no carro e vou levar lá. Ele dizia, não faça isso. Nós temos uma rotina aqui, então assim, isso salvou a vida do meu pai, porque em 40 minutos meu pai já tinha ido para o centro cirúrgico, já tinha sido avaliado pelo neuro, já sabia qual o procedimento, que tipo de AVC era. Meu pai está bem, né, graças a Deus. E eu passei essa aflição de querer colocar no meu carro, a gente mora numa chácara, assim, eu falava, eles não vão achar aqui, sabe? São minutos, segundos, mas parece que não vai dar certo. Mas a gente tem menos capacidade para fazer dar certo do que a equipe do SAMU. Que a ideia, na verdade, deles, essas perguntas, são para triar as ambulâncias, né? Porque um paciente que está tendo AVC, ele vai precisar de uma equipe maior. Isso. E às vezes algumas chamadas do SAMU tem menor complexidade. Então até se tiver 2 chamadas, ao mesmo tempo as ambulâncias tiverem, essas perguntas são para que o socorro seja adequado. Né? É lógico que eu perguntei isso para o médico quando ele chegou. Eu falei, por que vocês fizeram tantas perguntas? E eles me responderam exatamente isso. E eu estou dizendo isso porque às vezes a gente está querendo a pressa e a gente fica criticando, né? Por que fazer tanta pergunta e tal? Confie, né? A gente tem que confiar porque a gente não tem esse preparo que vocês têm. E é interessante porque uma vez eu perguntei exatamente para o SAMU assim, como é que vocês sabem as chácaras? E eles têm um sistema aqui montado, né, de GPS para identificar. Então, apesar de a gente ficar preocupado mesmo, né, existe um sistema que ele é feito para isso, para identificar o lugar que você vai estar e fazer o atendimento o mais rápido possível. E esse serviço, né, do qual
o senhor faz parte lá na Unesp, que é um serviço de AVC, né, específico para isso, ele é uma referência, né, doutor? Sei que é premiado, que os procedimentos de tratamento, aí a gente já vai começar a falar do depois, né? Mas quando recebe o paciente que teve o AVC, você já tem toda uma... A Academia Brasileira de Neurologia, ela tem alguns tempos, isso é principalmente para AVC isquêmico, né? Porque quando o coágulo entope o vaso, tem alguns tratamentos que a gente pode fazer para tentar desobstruir o vaso, né? Então, tem um medicamento que ajuda a dissolver, né? E a gente tem um tratamento que é um cateterismo, que vai com um catéter e puxa o trombo. Mas esse tratamento a gente consegue fazer nas primeiras horas, porque a gente tem a artéria que entope, as outras artérias tentam manter o fluxo de sangue, isso mantém o cérebro vivo um tempo. Então, enquanto esse cérebro está vivo, a gente ainda pode fazer um tratamento. Então, para o tratamento com a medicação endovenosa, né, que a gente faz na veia, a gente pode fazer até 4 horas e meia. E para o tratamento, para quando o paciente tem indicação de fazer o cateterismo, que lógico não é todo paciente, mas até 8 horas a gente consegue fazer no serviço. Então, essa coisa do protocolo, né, de atendimento, ele é muito bem estabelecido para a gente não perder tempo com isso. Então, é tudo pactuado dentro do hospital, né? Então, a tomografia também, o setor de radiologia é um parceiro nosso para isso, o setor de hemodinâmica, para que tudo funcione, né? Então, quando o paciente chega, ele tem que ser avaliado até 10 minutos por um médico, até 25 minutos realizar uma tomografia, se ele chega nessa janela de tempo. Em até 60 minutos ele tem que estar com a medicação correndo, né? E para os pacientes que chegam nesse período, né, a gente tem conseguido atender, a maior parte dos meses a gente tem conseguido atender essa demanda, que a gente fala assim, isso daí vai acontecer em hospital que nem no Einstein, no Sírio, né? Mas a gente tem conseguido dentro do Sistema Único de Saúde, né, atender esses tempos, né? Então não é incomum talvez algumas pessoas que foram passar ali nos atendimentos, principalmente do eco, que é perto ali, ou do eletroencefalograma, que é perto da tomografia, já tenha visto os residentes da neurologia correndo com a maca para fazer a tomografia, né? Mas é muito importante, por isso que é muito importante a gente reconhecer e chamar, porque para a gente não perder essa janela de tempo, né? Certo. O pessoal fala que tempo é dinheiro, mas tempo é cérebro também, né? Tempo é vida, né? Tempo é vida. Nesse caso faz a diferença, né? Faz muito. Total. O tratamento é esse imediato, né? Tem o socorro imediato, e aí depois é um tratamento de reabilitação, como é? A gente tem basicamente, a gente divide, né, o tratamento do AVC em 3 partes, né? O de emergência, que é esse que a gente vai tentar desobstruir o vaso ocluído, né, no caso do AVC isquêmico, ou no caso do AVC hemorrágico, avaliar se ele precisa ou não, talvez, de um tratamento cirúrgico, daquele hematoma. Depois disso, ele vai subir para a unidade de AVC, né? A gente tem uma unidade que a gente diz que é nível 3, né, do Ministério, que é o nível máximo de complexidade, que teria toda a equipe profissional para isso, né? Que é onde a gente vai fazer 2 coisas: descobrir o motivo do AVC. A gente sabe que tem 200 causas possíveis para AVC, né? Então a gente vai fazer vários exames nesse paciente durante a internação para descobrir se é um problema, uma arritmia que gerou um trombo, se foi uma doença, uma placa na carótida que soltou um pedaço, então o que aconteceu com ele. E a outra parte é a parte de reabilitação. Dentro da unidade de AVC, a gente tem o fisioterapeuta, né? Tem terapeuta ocupacional, a parte de enfermagem, pessoal da farmácia, da nutrição, da fonoaudiologia. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar uma reabilitação motora para ele, sensorial, então aquele paciente que não está sentindo uma parte do corpo, ou que deixa de perceber uma parte do corpo, para a gente reabilitar esse paciente, ajudar ele já na movimentação, entendeu? Como ele está evoluindo, tanto o que ele pode comer com segurança, então qual que é a consistência do alimento, porque é uma preocupação da família, ele está comendo, não está, a gente sempre pede, parece que não, mas a água é uma das coisas mais difíceis do paciente engolir depois que ele tem um AVC, então às vezes é que ele pode aspirar e causar uma pneumonia, então a gente tem a fono, a nutrição que vão definir o melhor alimento para ele, começar a reabilitação de fala para ele, e na alta ele vai ser encaminhado para o nosso serviço de fisioterapia, ou às vezes para um parceiro como o Lúcio Montoro, ou da própria região, dependendo da complexidade dele, para ele continuar essa reabilitação, né? Para a fonoaudiologia, para ele fazer essa reabilitação da fala, e fazendo as várias sequências de reabilitação que ele precisa,
ir para os ambulatórios para a gente fazer o que a gente chama de profilaxia secundária. O que é isso? Prevenir um novo AVC, porque tem a prevenção primária, que é aquela do paciente que nunca teve, que eu acho que é a mais importante de todas, né? Que depende muito da gente, e a gente acha que é só o serviço de saúde, né? Mas quando eu nunca tive um AVC, eu tenho que assumir a responsabilidade de me cuidar e cuidar do meu familiar. Que é aquilo que o senhor já falou, isso, né? Evitar cigarro, isso, praticar uma atividade física, alimentação saudável. E do paciente que já teve AVC, a gente tiver a melhor medicação para ele, algum procedimento que ele tenha que fazer para prevenir esse AVC. Ele vai ter que sempre seguir aí uma rotina também de voltar lá, fazer um check-up de novo. Pelo menos até a gente tende a sempre tentar usar o hospital escola, né, que tem uma parte de recursos para tentar descobrir o que o paciente teve e definir o tratamento dele. Algumas vezes o paciente pode até continuar com o clínico dele depois de um tempo, que a gente acompanha esse paciente, geralmente 6 meses, 1 ano. E o paciente que está estável não necessita talvez ficar indo em 3, 4 médicos, né? Mas é importante ele ir nessas primeiras consultas para a gente entender bem o que aconteceu com ele. Ter o diagnóstico do motivo que gerou, da causa que gerou o AVC naquela pessoa. Tem um protocolo geral, mas é muito individual, porque cada pessoa vai ter uma sequela também, né? Então, o tratamento, a reabilitação é único, é para você. Isso. Essa é uma coisa muito interessante, que a gente faz a maior parte dos exames do paciente internado já, né? E a gente, né, uma das coisas da universidade é publicar trabalho, a gente mandou para uma revista, né? E uma das coisas que a gente ressaltou e que eles falaram que realmente é que poucos serviços no Brasil têm capacidade de fazer toda a investigação do paciente internado. Isso parece que é uma coisa simples, mas demanda acordos com a radiologia, com a cirurgia vascular, que faz as ultrassons de carótida para a gente, com a cardiologia, que faz os ecocardiogramas, os eletros, faz toda a investigação junto com a gente. E a gente tenta sempre tratar o paciente como um todo. Dependendo do grau de sequela que o paciente fica com AVC, muda muito, né, a família, né, porque passa uma pessoa que precisa ser cuidado. E a sonda para alimentar, como é que eu cuido? Ele está com uma sonda para urinar, o que eu faço? Como é que eu dou banho? Como é que eu tiro ele da cama? Será que eu não vou deslocar um ombro mexendo no paciente? O que eu posso fazer de reabilitação? A gente sempre briga, né? Porque a primeira coisa que todo mundo pega é a bolinha, né? E isso é uma coisa que a gente não costuma recomendar. Então, quais são os cuidados que a gente tem que ter? A gente tem essa preocupação de tentar vir aqui, né? Para as pessoas entenderem. Apesar de todo esse cuidado, a gente gostaria que caísse o número de internações, né, e que diminuísse o número de pacientes com AVC, mas depois a gente entender como ele tem para a gente cuidar do ponto de vista médico do melhor jeito possível e para tentar devolver essa pessoa para a família e para a sociedade o melhor jeito possível, pensando que a gente não quer que as pessoas pensem, teve AVC, a vida acabou. Isso não é verdade, né? Tem muita vida pela frente, tem muitas pessoas que têm AVC e que estão trabalhando, que estão tendo a vida normal. E principalmente se a gente conseguir esses tratamentos que a gente faz na fase mais aguda, muitas vezes a pessoa consegue sair sem nenhuma sequela, né? E só contar uma história que é uma coisa que me chama muita atenção, um paciente que ele chegou sem conseguir falar, né, sem movimentar o lado direito do corpo, acamado, e ele recebeu, né, a medicação, a trombólise endovenosa, né? Depois foi para a trombectomia mecânica, que é o cateterismo, e no dia seguinte ele estava praticamente sem nenhuma lesão. E aí eu perguntei para ele, tá tudo bem? E aí ele começou até a brincar comigo, doutor, não pareço bem aqui pro senhor e tal. Eu falei, não, mas deixa eu ver se o senhor está mexendo a mão direita bem agora. Aí ele estava com um papel na mão, ele falou, pegou o papel, amassou e jogou, fez uma cesta no lixo. Falou assim, tá bom o suficiente para o senhor? E isso é muito gratificante para a gente, né? E a gente gostaria que fosse sempre assim. Né? Quer dizer, eu acho que então assim, a gente já está caminhando para o final do nosso programa, né, da nossa entrevista, mas eu queria assim que o senhor deixasse essa mensagem assim, dos pontos principais, né? Parece que essa satisfação de conseguir a reabilitação ou mesmo de recuperar um paciente tem muito a ver com o socorro imediato e com a estrutura que a gente oferece aqui. Então, que mensagem que o senhor pode deixar para as pessoas que ainda não tiveram um AVC, do que fazer? Para quem nunca teve, o que a gente fala se cuide, né? Então, se você tem pressão alta, se tem diabetes, tem um controle adequado, né? Não é porque a gente está tomando um remédio que a vida mudou, na verdade,
não muda muita coisa. Então, tente ter uma alimentação mais saudável, tente fazer uma atividade física, ter um tempo para se cuidar. 90% dos AVCs estão relacionados a causas que seriam evitáveis. Então, se a gente se cuidar, 90% dos AVCs que a gente tem, a gente evitaria. Então, se cuide, não seja você, que é o tema da campanha, né, desse ano, então não seja você uma dessas 4 pessoas que vai ter AVC durante a vida, tá bom? Então, se a gente se prevenir antes, não esperar aquela coisa, eu não tenho nada, eu não sinto nada, então se cuide, que com isso a gente vai conseguir evitar 90% dos AVCs que acontecem. E agora, uma mensagem para as pessoas que já tiveram ou que estão passando pelo momento, né, de cuidar de alguém com AVC ou passando pelo momento de estar iniciando uma recuperação AVC. Bom, acho que a primeira coisa é, se você identificar em alguém, onde você estiver, na rua, no trabalho, em casa, chame a ajuda, né, chame o SAMU, traga o paciente. Eu sou de Botucatu, né? Inclusive nasci na faculdade, então eu sempre penso que a ideia da gente montar o tratamento, eu sempre penso em um familiar meu, né? Minha família mora aqui, for ser atendida, então a gente quer que o paciente, quando a gente não quer que tenha, mas se ele tiver, que ele seja atendido do melhor jeito possível. Então, você reconhecer um AVC, ligue para o SAMU, né? Procure ajuda, porque esse paciente ele vai ser atendido da melhor maneira que a gente conseguir. E para quem teve um AVC, siga as orientações, né? Controlar os fatores de risco, mesmo depois do AVC, né? Então, a diabetes, parar de fumar, controlar a hipertensão, fazer alguma atividade física. E é muito importante para impedir que tenha de novo. E para quem teve um AVC, mais importante, que a reabilitação, a gente consegue recuperar. Eu sei que a recuperação não é, nem sempre aquela mágica que eu gostaria de desaparecer todos os sintomas da noite para o dia, mas a gente vê que os pacientes que são mais perseverantes, que procuram, que fazem a reabilitação, que aprendem os exercícios com a fisioterapia, com a terapia ocupacional e fazem em casa, e que a família se preocupa e cuida, e que tentam sempre ter a vida da gente o mais feliz e o mais independente que a gente consegue ter uma nova vida e se reerguer. Eu acho que é importante a gente nunca desistir e sempre, depois que a gente tem um problema, tentar buscar o melhor jeito de lidar com ele. Então, sempre procurar aprender e assumir um papel, e eu acho que isso é uma coisa muito importante, que a gente, como brasileiro, às vezes deixa muito na mão dos outros, mas assumir um papel de protagonista na reabilitação e no cuidado e no tratamento, e procurar os tratamentos, aprender a fazer e fazer as atividades em casa, procurar outros meios de fazer e aqueles meios de reabilitação que a gente tem disponível. Obrigada, viu, Dr. Gabriel? Dr. Gabriel Módulo, né, lá neurologista do setor de AVC lá do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, que deu uma aula, falou coisas bonitas, falou coisas difíceis, mas falou muito claramente e deixou a mensagem dele, né? Que não seja você, que não seja eu a próxima vítima dessa doença que é incapacitante e que mata muita gente aqui no Brasil, 100 mil por ano brasileiros, né? Então, muito obrigada mais uma vez e a gente vai ficando por aqui. O próximo destino a gente não sabe qual é, pode ser que seja para um destino que você escolheu. Escreve pra gente, dê alguma dica, dê sugestões, pergunte sobre o que você quer saber, tá bom? A gente se encontra no próximo Estação Saúde. Até lá!